Capítulo 1. Convite aos lugares altos. Esta é a história de como Grande Medrosa se libertou de suas famílias temores e acompanhou o pastor para os lugares altos, onde o perfeito amor lança fora o medo. Por vários anos, a jovem havia estado a serviço do pastor-chefe, cujos rebanhos eram apacentados no Vale da Humilhação. Ela vivia na Vila da Grande Apreensão, num tranquilo chalé branco, em companhia de Misericórdia e Paz, suas amigas e companheiras de trabalho. Embora ela amasse seu trabalho, desejasse intensamente agradar ao pastor-chefe e algumas vezes sentisse feliz, ela estava consciente de que diversas coisas prejudicavam o desempenho do seu trabalho, causando-lhe angústia secreta e até humilhação. Em primeiro lugar, ela era aleijada dos pés. Estes eram tão deformados que a obrigavam a tropeçar e a manquejar durante o seu trabalho. Seu rosto, desfigurado pela boca torta e inexpressiva, dificultava-lhe a fala. Grande Medrosa sabia que esses repugnantes defeitos poderiam ser a causa do assombro e das ofensas de muitos dos que sabiam que ela estava a serviço do grande pastor. Com toda a força do coração, ela desejava livrar-se completamente dessas deficiências e tornar-se bela, graciosa e forte, como tantos outros que estavam a serviço do pastor. Mas ela temia a possibilidade de nunca se libertar desses dois defeitos físicos que continuariam portando e prejudicar-lhe o serviço. Havia ainda outra grande dificuldade em sua vida. Ela pertencia à família Temores e seus parentes estavam espalhados por todo o vale. Temores e seus parentes estavam espalhados por todo o vale. Era-lhe difícil livrar-se deles. Como órfã, ela fora deixada sob a responsabilidade da tia sombria algorenta, que morava com suas duas filhas, desanimada e rancorosa, e com um filho covardia, que habitualmente perseguia e atormentava de modo terrível a pobre prima. Como a maioria das outras famílias no Vale da Humilhação, os Temores também odiavam o pastor e tentavam boicotar seus servos. Sentiam-se muito ofendidos pelo fato de um dos seus estar a serviço do pastor. Assim, além de tentarem por todos os meios persuadi-la a afastar-se do seu emprego, eles resolveram que ela precisava casar-se imediatamente com o primo Covardia, o meio de fazê-la permanecer com seu próprio povo. Se ela rejeitasse essa proposta, o casamento seria realizado mesmo à força. Pobre Grande Medrosa, esmagada sobre o horror desse pensamento e sempre atemorizada diante dos parentes, não sabia como resistir aos intentos deles. Ela simplesmente assentou-se acovardada diante deles, repetindo sempre que nada a induziria a casar-se com covardia, embora não conseguisse livrar-se da presença da família. Era quase noite quando a família finalmente dispensou a jovem, ao final da infeliz e demorada reunião. Com um suspiro de alívio, ela se lembrou de que o pastor deveria estar guiando seus rebanhos aos lugares de sempre, onde ia beber num lago ao lado de uma queda d'água, fora dos limites da vila. Grande Medrosa costumava ir todas as manhãs a este lugar ao encontro do pastor, a fim de receber dele as ordens para o dia. À tardinha, ela voltava a fim de relatar o dia de trabalho. Era a hora de ir ao encontro dele, à margem do lago. Por certo, ele ajudaria, impedindo que seus parentes se afastassem dele e a livraria da escravidão de um casamento com o próprio Covardia. Ainda trêmula de medo e sem parar, nem mesmo para enxugar as lágrimas que lhe corriam pelas faces, ela fechou a porta do chalé e correu em direção ao lago. A luz tranquila do crepúsculo enchia o Vale da Humilhação com os últimos raios dourados, enquanto ela deixava a vila e atravessava os campos. Além do rio, as montanhas que circundavam o leste do vale erguiam-se como trincheiras tingidas de vermelho, ao passo que belas e misteriosas sombras cobriam seus profundos desfiladeiros. Naquela calma tarde,
tão cheia de paz, lá se foi a pobre e assustada grande medrosa ao lago onde o pastor a esperava. Ela lhe contou o seu drama. Que farei? Exclamou ao terminar o relato. Como fugir? Eles não podem forçar-me a um casamento com meu primo Covardia, podem? Ah! E um grito assustado escapou-lhe ao pensar em tal matrimônio. Se o fato de eu ser grande e medrosa já é horrível, só em pensar em me tornar a senhora Covardia pelo resto da vida, sem uma chance de escapar desse grande tormento, está além de minhas forças. Não se assuste, não se atemorize, disse o pastor com ternura. Você está a meu serviço e se confiar inteiramente em mim, eles não poderão forçá-la a nenhum tipo de aliança familiar. Mas você nunca deveria ter recebido seus parentes temores em seu chalé, pois eles são inimigos do rei a quem você serve. Eu sei, exclamou ela, mas acontece que sempre que encontro um dos parentes, sinto-me sem qualquer força, apesar de tentar vencê-los. Enquanto eu morava no vale, não poderia livrar-me deles. Eles estão em toda parte, e agora que planejo dominar-me de novo, não tenho coragem de aventurar-me a sair de minha casinha com medo até de ser raptada. Enquanto ela falava, ergui os olhos aos picos das montanhas, lindamente iluminados pelo pôr do sol, além do vale do rio. Então exclamou ansiosa: Ah, se eu pudesse fugir desse vale da humilhação e habitar nos lugares altos, completamente fora do alcance de todos os temores e de todos os parentes meus. Nem bem acabara de pronunciar estas palavras, para seu completo espanto, o pastor falou: Tenho esperado tanto tempo por essa sugestão sua. Seria melhor mesmo que deixasse o vale e fosse para os lugares altos, o lugar onde eu mesmo desejo levá-la. Os declives mais baixos daquelas montanhas que você avista do outro lado do rio são os limites, as fronteiras do reino de meu pai, o reino do amor. Temores de qualquer espécie não podem morar lá, pois o perfeito amor lança fora o medo e tudo que atormenta. Ela olhou estática, maravilhada. Ir para os lugares altos? Exclamou. E morar lá? Onde se eu pudesse? Ah, por meses, esse desejo tem me perseguido. Penso nisso dia e noite. É um sonho impossível. Eu nunca chegaria lá. Sou aleijada e olho os pés desformados enquanto falava. Seus olhos encheram-se de lágrimas de desalento. Estas montanhas são tão íngremes e perigosas. Contaram-me que só as gazelas e corças podem caminhar salvos por elas. É bem verdade que o caminho para os lugares altos é difícil e perigoso, disse o pastor. Tem de ser assim, a fim de impedir que qualquer inimigo do amor possa subir e invadir o reino. Nada que seja defeituoso ou imperfeito pode chegar lá. Além disso, os habitantes dos lugares altos necessitam possuir pés de corça. Eu mesmo os tenho, acrescentou ele com um sorriso, e como servo novo cabrito montês, eu posso ir lépido e saltitante pelas montanhas prazerosamente e com a maior facilidade. Mas eu poderia tomar os seus pés como os da corça também. Eu poderia guiá-la aos lugares altos. Então você me serviria de modo mais completo, sem contar que estaria fora do alcance dos seus inimigos. Estou feliz em saber que almeja ir até lá, pois, como eu disse antes, eu vinha esperando ansioso por essa sugestão. Então acrescentou ele com outro sorriso: nunca mais teria de encontrar o primo Covardia. Grande Medrosa olhou perplexa. Tomar os meus pés como os da corça? Repetiu ela. Como será isso possível? E o que os habitantes do reino do amor diriam diante de uma estropiada, de rosto feio e boca torta,
se nada imperfeito ou defeituoso pode habitar lá? É verdade, disse o pastor. Você terá de ser transformada antes de habitar no reino do amor. Mas se quiser ir comigo, prometo ajudá-la a desenvolver pés de corça. Lá em cima nas montanhas, próximo do verdadeiro reino, o ar é puro, revigorante e fortalece o corpo. Há também correntes de água com maravilhosas propriedades de cura, de maneira que os que se banharem nelas serão lavados e limpos de todos os seus defeitos e imperfeições. Mas há outra coisa que devo dizer-lhe. Não somente você terá pés como os da corça, como também receberá nome. Seria impossível uma grande medrosa entrar no reino do amor. Bem assim como a qualquer outro membro da família Temores. Você deseja ser completamente transformada? Deseja ser igual ao novo nome que receberá ao se tornar uma cidadã do reino do amor? Ela assentiu com a cabeça e disse muito compenetrada: Sim, é o que eu desejo. De novo ele sorriu, mas acrescentou com gravidade: Há ainda uma coisa a mais, e esta é a mais importante de todas. A ninguém é permitido habitar o reino do amor, a menos que a flor do amor já esteja florescendo em seu coração. Essa flor especial já foi plantada em seu coração? Ao fazer essa pergunta, o pastor olhou-a firme. Ela sentiu o olhar dele penetrar o mais recôndito do seu coração, desvendando tudo o que ali estava, melhor do que ela própria poderia fazer. Ela não respondeu de imediato, porque não estava certa sobre o que havia de dizer, mas olhou fixamente nos olhos que o perscrutavam e sentiu que eles tinham o poder de refletir tudo o que descobriam. Ela pôde, entretanto, ver seu próprio coração da maneira como ele o via. Assim, depois de uma longa pausa, ela respondeu: Eu acho que o que está crescendo lá no meu coração é um desejo ardente de experimentar a alegria do amor humano natural e aprender a amar alguém de modo supremo e ser por esse alguém correspondido. Mas talvez esse desejo que parece ser tão natural e correto não seja o tipo de amor sobre o qual se refere, certo? Ela fez uma pausa e acrescentou toda trêmula e sincera: Sinto crescer em meu coração a ânsia de ser amada e admirada. Pastor, mas não é isso que vejo refletir na tua pessoa. Então você deixa que eu plante a semente do verdadeiro amor no seu coração agora? Perguntou o pastor. Levará algum tempo até você desenvolver os pés de corça e subir aos lugares altos. E se eu colocar a semente em seu coração agora, ela estará pronta para florescer na ocasião que você lá chegar. Ela se encolheu assustada. Eu estou com medo, disse. Eu aprendi que se realmente amamos alguém, damos a esse alguém o poder de nos magoar e ferir de um modo que ninguém mais o pode fazer. É verdade, concordou o pastor. Amar significa colocar-se sob o poder da pessoa amada e tomar-se vulnerável à dor. E você tem um medo terrível da dor, não tem? Ela sentiu angustiada e então disse constrangida: Sim, tenho muito medo da dor. Mas o amar é uma felicidade, disse calmo o pastor. É uma felicidade amar, mesmo não sendo correspondido. Haverá sofrimento, é verdade, mas para o amor isso não importa. Grande Medrosa sentiu de repente que o pastor possuía os mais pacientes olhos que ela já vira. Ao mesmo tempo, havia algo nele que lhe feria o coração, apesar de não saber o porquê. Ela se encolheu de novo e, cheia de medo, disse muito rápido, pois de algum modo se envergonhava de dizê-lo: Eu nunca ousaria amar a menos que tivesse a certeza de receber amor em troca. Se eu deixar que plantes a semente do amor em meu coração, prometes que serei correspondida? Eu não suportaria se fosse de outra maneira. O sorriso dele foi tão gentil e bondoso como nunca antes ela havia visto. Mas mesmo assim, mais uma vez,
e pela mesma razão indefinível de antes, ela sentia uma dor profunda no coração. Sim, disse ele sem hesitar. Prometo que quando a planta do amor puder florescer em seu coração e você estiver pronta para receber novo nome, então o seu amor será correspondido.